Acabou o mundo agora. Vamos lá, acabou o mundo, queda infinita. Agora Pelo foi modelo pra Stock queda to infinita e Flow, foda-se. quando a gente chega faltando 800 dias, tá? Ai, ai. Ou seja, Vamos quando a quase estrutura todo aqui mundo. começa a ficar verdinha, clarinha para amarela, é um problema, tá? Porque geralmente o inverno cripto, né, ele inicia nesse período. Eu estou passando mal, mamãe. Pode ser que em um momento em breve, ainda hoje, nós tenhamos um bear trapzinho aqui. Bola de cristais! Perdemos algumas regiões importantes, perdemos a média de 8. Então hoje nós perdemos a média de 8 e estamos se afastando da média de 8. Tá? Então estamos entrando possivelmente numa tendência de baixo no gráfico diário. Tomar um chazinho de camomila com erva doce, ir pra casa da mamãe, chorar, dormir. Eu estou passando mal. Eu estou passando mal. Eu estou passando mal. Eu estou passando mal, mamãe. Eu estou passando mal. O pessoal já tá em choque, né, pessoal? Ontem eu falei, pessoal, ó, eu falei exatamente isso aí, ó. Tinha muitos apostadores de baixa que foram liquidados. Agora é possível ver, tá? Depois desse triângulo simétrico, é possível ver agora, ao longo, depois que ele finalizar essa tendência de alta e essa busca de liquidez superior, não sei se ele vai parar já por aqui ou se vai continuar até os 50. Mas é possível que a gente vá ver a busca de liquidez aqui na média roxa, na média 9 semanal. A gente falou isso ontem à noite, né, pessoal? Acabou que o mercado não foi para 50, ele realmente bateu 46 e fez a busca de liquidez, o famoso long squeeze que a gente comentou ontem, tá? Então ontem o mercado ele bateu um topo e fez long squeeze. E qual é o problema desse long squeeze aqui, tá? Então, até o final do dia de hoje, primeira coisa, quem está posicionado, não se caga nas calças, tá? Primeira coisa, não se caga nas calças. Essa é a primeira coisa que eu vou falar para vocês. Provavelmente você tá vendo ali a live agora, aí já começa a ficar alvoroçado, tá? Sem alvoroço, calma, segura, controla o coraçãozinho. Espera o mercado agora dar uma segurada, ele vai entrar força compradora, porque ele foi para liquidar os excessos de apostadores de alta, tá? Exatamente o que a gente comentou ontem. Aconteceu exatamente ontem o movimento aqui. Deixa eu só fechar aqui que não precisa mais. Ele fez exatamente o movimento que a gente comentou que ele poderia fazer depois de atingir 50 mil ou mesmo parar ali em 46 mil e vir para queda, né? Então ele acabou trazendo a queda hoje. E agora vai entrar uma força compradora. O que que as pessoas fazem, né, no susto? Elas começam a vender aqui. Eu diria para segurar um pouco pelo seguinte, é bem provável sim que a gente vá ter correção, né, antes do halving, que geralmente é o que acontece. Historicamente falando, a correção ela acontece realmente um pouco antes do halving, tá? Pode pegar todos os ciclos do mercado cripto, temos grandes correções após o mercado desandar no início do ano, tá? Um pouquinho antes do halving, ele tem uma correção. É bem normal, é bem comum de acontecer. Essa correção é mercado que vem com lateralidade, cai um pouquinho, lateralidade, cai um pouquinho, lateralidade, cai um pouquinho, tá? Pessoal, ignorem as notícias, certo? Vai sair agora alguma notícia aleatória de que caiu por causa da China, por causa do novo chinês, por causa do não sei o quê, porque a BlackRock falou que não vai, que a SEC não vai mais sair ETF. Eu nem li nada. Eu só tô falando assim, ó, ignorem a notícia. Vai aparecer um monte de notícia imbecil, idiota, para justificar o óbvio, que é essa busca de liquidez chamada de long squeeze, que é um movimento natural. Primeiro, o mercado, o smart money,
tira os apostadores de baixa e depois ele elimina os apostadores de alta, volta a lateralizar e aí ele vai tomar uma decisão de alta ou de correção mais profunda, tá? Ou seja, o que é normal acontecer a partir desse momento é o mercado se acalmar, segurar, ficar lateral, beleza? Ficar lateral ainda. Depois até pode buscar os 50 mil dólares ou, de fato, iniciar a correção, indo lá para as médias inferiores. No nosso caso, a média 8 semanal, né? Ir abaixo de 40 mil dólares, pelo menos até o período antes do halving, tá? Durante 3 meses ele corrigir. É bem normal isso acontecer, tá? Então, assim, nós tivemos. Foda-se a notícia. Não dá bola para notícia, porque a notícia é uma mentira. Beleza? A notícia é uma mentira. É o Smart Money que inventa a notícia, tá? Então vocês vão ver agora vários portais como Cointelegraph e não sei o que, CoinTimes, e vai falar, não, porque a queda de hoje foi justificada por isso, 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 aquilo, a Binance foi hackeada, não sei o que, os caralho a quatro. Bosta nenhuma. É Smart Money isso aqui já existe há centenas de anos. Eu já tô há 6 anos nesse mercado, já vi isso aqui milhares de vezes, certo? Então, assim, qual é a grande questão? A grande questão é que hoje, às 21 horas da noite, vocês têm que ficar atentos à seguinte situação. Se a gente vai ficar abaixo da média de 21 dias ou não, tá? O mercado, se ele ficar abaixo da média 21, lateralizar abaixo dessa média 21 e ficar abaixo dela, significa que nós vamos iniciar o primeiro trimestre de 2024 com provável correção. Ou seja, o mercado tenderá a corrigir em ondas, né, com alguns dias de alta, outros dias laterais, outros dias de baixa, outros dias de alta, mas corrigir perdendo valor aos poucos até o momento do halving, ou seja, até abril. Então é normal você ver janeiro, fevereiro, março, o mercado em queda, corrigindo. Se a gente fechar hoje abaixo da média 21 e nos próximos dias abaixo de 21, mais importante, abaixo do semanal, tá? Abaixo da média 21 no semanal, tá? Então, assim, se ele ficar abaixo, se ele se manter abaixo, porque ele pode recuperar a alta ainda hoje, ou seja, ele pode voltar para 46 mil dólares ainda hoje, é isso que eu quero dizer, que o Bitcoin pode voltar, vou repetindo, o Bitcoin hoje ainda pode voltar a valer 46 mil dólares se a força de alta estiver muito forte, tá? Se ele, você só fica mais pianinho e vai comprando aos poucos, se ele se manter abaixo da média de 21 dias e depois abaixo da média de 8 semanas. Certo? Enquanto ele segurar acima da média de 8 semanas, ele vai manter alta. Enquanto o preço estiver acima da média 21, ele vai se manter em alta. Então, ou seja, hoje é um dia definitivo, né, que vai definir basicamente a correção ou não do mercado. Se ele vai fechar às 21 horas da noite o gráfico diário abaixo da média 21 e abaixo da média de 8 semanas, tá? E aí, atualizando um pouquinho, nós temos o enfraquecimento da tendência de alta, né? Eu vim comentando aqui faz 4 semanas que o Bitcoin está enfraquecendo a alta, ou seja, a alta ela continua subindo, o mercado continua subindo, mas vai enfraquecendo, tá? Então, nós podemos sim estar diante do topo do Bitcoin, ok? E que a gente pode ver o primeiro trimestre desse ano correção. Janeiro, fevereiro, março, né? Até o período pré-halving, ok? Movimento corretivo natural até onde? O ideal é que a correção durasse até o máximo o topo semanal anterior, que é o valor de 32 mil dólares a 30 mil dólares, tá? Esse seria a correção mais saudável para o Bitcoin. O Bitcoin voltar para 31 e 32 mil dólares aqui nessa região, tá? Para manutenção do movimento alta no longo prazo, ok? Então, o que acontece?
Se hoje, às 21 horas da noite, o mercado não recuperar os 46 mil dólares, e a gente tiver a manutenção do Bitcoin nessa faixa de preço, ok? Se ela estiver abaixo de 42 mil dólares, se estiver abaixo da média 21, é bem possível que nós vamos ter uma sequência semanal de baixa, tá? Por exemplo, como essa daqui. Então, que foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas, ok? Então, 8 semanas de correção aqui, 20% de queda no Bitcoin. E aqui foi 12 semanas, 14 semanas, 15 semanas, tá? Então, aqui foi um movimento um pouco mais longo, né? Mas de 8 a 12 semanas é muito tranquilo de acontecer uma correção no Bitcoin, tá? A partir desta semana, se ele perder e manter a perda da média 21, tá? Então a correção do Bitcoin pode levar o Bitcoin até os 32 mil dólares e as grandes criptomoedas, elas podem corrigir 50% ou mais, tá? No caso da NIR, ela pode voltar para 2,50, sendo o melhor momento de compra da NIR 2,50, certo? 2,50, que é o alvo que eu falei ontem na live de ontem, né? 2,50 é o melhor preço para comprar NIR depois dessa correção, tá? Então nós tivemos 2 semanas de baixa aqui, com uma grande sombra, beleza? É possível que a gente veja uma sequência de semanas até que a NIR volte a 2,50. Beleza? Isso é bem provável de acontecer, é bem possível que vá acontecer isso, certo? Porque, pessoal, sabe o que vai acontecer? O ETF, se ele não for aprovado e não sair nenhuma informação, notícia de que o ETF vai ser aprovado, sabe o que vai acontecer? Com a aprovação de ETF ou não, vai ter correção antes de halving, na minha opinião, certo? Por quê? Porque o Smart Money adora pegar nós sardinhas pela jugular. Então as pessoas ficam especulando alta, 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 infinita, mas lembre-se, o mercado anda em ondas, tá? Então mesmo com essa correção de 20% que pode acontecer no Bitcoin a partir de hoje, só que a gente precisa da confirmação às 9 horas da noite, se ele vai ficar abaixo da média 21, é um grande indício de que a gente vai passar por um período longo de dias corrigindo, tá? Porque por enquanto é só um long squeeze, é uma remoção do excesso de apostadores de alta. O que a gente viu hoje é uma limpeza. Vocês prestaram atenção na minha live de ontem? O que eu falei ontem? Pessoal, quem estiver alavancado em alta, fecha as posições long, porque você vai ser liquidado a qualquer momento. Eu comentei isso ontem no nosso vídeo de ontem, tá? Ou na média 8, evitem um pouco mais fazer long, porque você vai ser liquidado, porque eu comentei que tinha muita liquidez aqui abaixo, ó, pessoal. Então, para quem não viu o vídeo ontem, assista mais uma vez. Por quê? Porque esse tipo de manipulação de mercado, eu sou especialista porque eu já perdi muito dinheiro nesse tipo de manipulação do mercado, tá? Isso é uma manipulação institucional, isso é uma movimentação com quem tem muita gente com grana fazendo. Então, ontem eu comentei, ó, não façam long, não apostem na alta do mercado, as pessoas vão ser liquidadas. E foi exatamente hoje que aconteceu, por isso que eu abri essa live aí com uma certa urgência, porque eu estava estudando, fazendo as minhas piscinas de liquidez, e quando eu fui ver, o mercado simplesmente iniciou o Bitcoin. Eu juro para vocês, eu tava com a Nórdica aqui do lado, eu falei para ela assim, ó, amor, olha ali, tá vendo o Bitcoin? O Bitcoin vai derreter e vai buscar ali embaixo. 5 minutos depois, tava ali embaixo, ela falou assim, caralho? Ela assim, mas como é que tu sabe disso? Como é que tu soube disso? Como é que tu viu isso? Aí eu falei, olha, 6 anos olhando esse gráfico. 6 anos olhando o mesmo gráfico, tu pega esse tino, tu começa a entender, a perceber. Só que às vezes você erra, né? Às vezes faz esse movimento de manipulação e você erra. Mas nesse caso especificamente eu acertei, tá? Então a gente tem basicamente essa possibilidade, uma correção mais prolongada em Bitcoin, se ele se manter abaixo dos 42 mil dólares, agora no início, na entrada de 2024, tá?
Então agora o mercado ele vai segurar um pouco, ele tende a recuperar um pouco, acho que até já está recuperando um pouco aqui. Ó, o BTC deu uma recuperada já, né? Ele sempre dá esse primeiro susto, tá? Aí agora eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso daqui, tá? Presta bastante atenção nisso daqui, ó. Se ele manter acima de 42 mil dólares, o Bitcoin vai continuar subindo nos próximos dias. Se ele manter acima de 42 mil dólares, o Bitcoin vai continuar subindo nos próximos dias. Então, se o Bitcoin ficar, o correto é afirmar o quê? Se o Bitcoin se sustentar acima de 42 mil dólares até as 9 horas da noite, ele tem a possibilidade de manutenção da alta nos próximos dias. Se ele perder hoje o gráfico diário, se ele perder os 42 mil e fechar abaixo de 42 mil dólares, é bem provável que ele vai lateralizar, tocar novamente em 40.500 dólares, ficar lateral em cima desses 40.500 dólares por alguns dias e depois ele vai perder e vai voltar para 35 mil dólares, certo? E aí ele faz movimento de alta, depois faz correção, ele vai fazer o quê? Olha só, ele tende a perder, se ele perder, tá? Na condição dele perder os 40.500 dólares e se manter abaixo, ele tende a fazer isso daqui, ó, pessoal. Lateraliza, fica por vários dias aqui em cima, cai, perde forte de novo, tira o excesso de apostadores de alta daqui desses fundos todos aqui que vocês estão enxergando. Todos esses fundos aqui vão ser liquidados. Então, quem está alavancado em Bitcoin, apostando em alta Bitcoin e tem o liquid price em 34.800, feche imediatamente, pois você vai ser liquidado, tá? Repetindo o que eu falei ontem, dias depois, ok? Se você manter aqui, você vai ser liquidado. E aí o mercado faz o pullback, ele testa 40.500 como resistência, e aí durante esses 12 semanas ele fica num movimento aí de água de salsicha fazendo correção para depois voltar a subir, né? E aí ele pode realmente atingir o nível aí dos 30 mil dólares, tá? Então assim, é uma correção, né? É um mercado que corrige e é bem plausível que o mercado vai corrigir em até 50% no primeiro semestre desse ano ou primeiro trimestre desse ano por conta eh, do ano de alta que a gente teve de 2023, tá? Então metade do ano de 2024 ou um trimestre de 2024 pode ser um movimento de correção do Bitcoin, ok? Só que a gente precisa da confirmação do início dessa correção no fechamento do gráfico diário hoje, beleza? Basicamente é isso. E aproveitem para fazer o quê? Vender Bitcoin, sair aloprado vendendo Bitcoin? Não, tu pode até vender Bitcoin pensando em recomprar ele um pouco mais barato. Porém, eu sugiro não vender os Bitcoins, ter pelo menos uma carteira onde você tem Bitcoin e você não venda os Bitcoins, apenas compre ele mais barato. Então deixa que a correção aconteça e aí você compra ele mais barato, tá? E aí é o seguinte, se a gente tiver a correção, o setup do Godfather, o ATR, ele vai perder este nível aqui, ó, certo? Então esse nível é o suporte mais importante. Se ele perder este suporte aqui, a gente inicia uma tendência de baixa de médio prazo, a famosa correção. Ele muda a tendência forte de alta que ele estava fazendo até ontem. Até ontem a forte tendência de alta. E aí ele perde a região 50 do RSI. Perdendo a região 50 do RSI, a gente entra em tendência de baixa. E aí, enquanto ele estiver com RSI aqui inferior, a gente vai ter tendência de baixa por alguns dias, algumas semanas, e realização de lucrem, tá? Certo? E tem um detalhe, por que isso pode acontecer e por que eu acho que o primeiro trimestre vai ter correção? Não só porque historicamente o Bitcoin ele corrige antes do halving, porque o halving é um evento em que as pessoas especulam muito, e geralmente 3 meses antes do halving tem quedas, mas também porque nós temos o dólar ganhando força.
tá? Então o dólar formou fundo no gráfico de 200 dias e ele pode subir por um tempo. E enquanto o dólar subir por um tempo, nós podemos ter grandes correções, tá? Nós podemos ter grandes correções no mercado de criptomoedas. Então ele formou um fundo mais alto do que o fundo anterior e o dólar ele tende a voltar para o nível anterior de movimento. Então aqui teve um movimento, ele pode projetar novamente esse movimento anterior aqui, ó, para frente, tá? Ele pode fazer o N aquizão para depois lá no bull market ele entregar esse movimento assim, tá? Então, agora o dólar tende a se valorizar, tá, pessoal? O dólar tende a se valorizar e quando o dólar se valoriza, o que que a galera, os institucionais fazem? Eles trocam as criptos por dólar. Então, a gente vê um derretimento muito forte nas altcoins neste presente momento quando isso acontece. Beleza? Então, assim, mas como é que eu sei que foi uma queda verdadeira? Quando ele perder a mínima anterior e se manter abaixo da mínima anterior. Ele perdeu a mínima anterior aqui? Não, ele perdeu. Mas ele está se mantendo abaixo? Por enquanto não, tá? Por enquanto não. Mas sim, né, ele está entrando aí em uma tentativa de entrar em tendência de baixa, certo? E correção normal, saudável, certo? Correção que pode durar aí 3 meses a 6 meses de correção. Uma correção saudável desse movimento de 1 ano de alta, em BTC pelo menos é de 6 meses. Nas altcoins, 3 meses de correção já está excelente, tá? Porque a correção das altcoins ela é mais forte, mais intensa, mas ela termina mais cedo também. Beleza? Basicamente é isso, certo? Então, assim, agora por enquanto ainda não confirmou a correção, ok? Não confirmou a correção, mas hoje às 21 horas da noite pode ser que aconteça a confirmação da correção se o Bitcoin terminar abaixo de $42.000 e se manter abaixo de $42.000. Então, esse é o valor chave do Bitcoin para entender que o primeiro trimestre desse ano vai ser correção. E eu estou falando tudo isso sem ver uma notícia, sem ler bullshit nenhuma, porcaria nenhuma. Eu simplesmente acredito que isso que vai acontecer. Se o mercado precificar para baixo. Certo? E aí o pessoal fala, não, mas a Binance está travada. Sim, a Binance está travada, sabe por quê? Porque 60% da liquidez do mercado de criptomoedas está concentrado na Binance. Então é lógico que a Binance vai travar, porque ela não suporta a quantidade de acesso de pessoas se cagando nas calças, querendo vender todos os seus ativos. A própria Binance trava também, porque a Binance é uma smart money, ela é que faz a movimentação do mercado, é ela que dá esse despejo também, junto com seus outros institucionais. Tá? Então a Binance, ela simplesmente faz o despejo para causar o caos, o medo nas pessoas, as pessoas são liquidadas pelas corretoras, o mercado corrige, na correção ela vai lá e compra fundo, ela que faz a coisa acontecer. Tá? Não é o varejo que faz o movimento, é o smart money que faz o movimento, é a corretora que faz o movimento, é quem tem a posse do dinheiro que faz o movimento. Certo? Basicamente é isso. Então, uma vez o mercado fazendo esse long squeeze, dá para ver claramente que a tendência de alta ela enfraqueceu bastante já. Ela já vem enfraquecendo faz 3, 4 semanas. Ela estava subindo ainda, mas enfraquecida, né? E agora a gente pode estar perto de uma reversão majoritária de tendência de curto prazo e de médio prazo. O mercado pode corrigir por 3 meses se Bitcoin permanecer abaixo dos dos $42.000. A mesma coisa vale para o Ethereum, tá? Então o Ethereum é a mesma coisa, tá, pessoal? Uma vez fechando abaixo da média 21, se ele terminar o dia fechando abaixo da média 21, o mercado reverte, tá? E aí o que é interessante, né? Em algumas altcoins, vale a pena ficar realizando lucro, né, em dólar e recompra elas mais embaixo. É isso que eu vou fazer com algumas dessas altcoins aí. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, tá? Proteja o capital de vocês. Liguem o foda-se para as notícias não importam, não interessam. A realização de lucro vai acontecer independente se a notícia for positiva ou negativa, vai ter um momento que vai acontecer a realização de lucro e ela só vai acontecer se de fato a gente fechar o dia abaixo dessas médias, abaixo das mínimas anteriores,
região pela qual ela está testando hoje. Então, o Ethereum só vai iniciar a correção abaixo, se ele se mantiver abaixo de $2.180 por unidade. Ok? Eu espero que tenham gostado. Um grande abraço. Até a próxima. Não se caguem nas calças. Usem fraldas. E gerenciamento de risco é o suporte mais forte. Tamo junto, pessoal. Valeu.